Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos a respeito da história do Brasil do século XX, mais especificamente, nós vamos aprofundar hoje um pouco a respeito do regime civil-militar ou ditadura civil-militar no Brasil, que ocorreu de 64 a 1985, período de 21 anos, período de obscuridade na história, em todos os aspectos sociais, culturais, da população brasileira. Então, um ponto importante a respeito desta temática de hoje é nós termos compreensão do que perpassava no mundo, principalmente no contexto da geopolítica, e até mesmo na questão da política nacional. Então, a respeito da questão global, nós temos que ter compreensão que o mundo vivenciava as características ocasionadas pelo pós-Segunda Guerra Mundial, mais especificamente as questões que levavam à bipolaridade, ou o mundo bipolar, a Guerra Fria, mais especificamente. De um lado, nós tínhamos a figura do capitalismo, que tinha como a principal influência nacional os Estados Unidos, na América, e do outro lado, um outro bloco, nós tínhamos a figura do socialismo implantado principalmente pela influência da União Soviética, o comunismo implantado na União Soviética e nas nações que adotaram esse regime. Então, o Brasil e o mundo e o continente americano, mais especificamente, eram influenciados por essas duas questões, ideologias, tendências partidárias, políticas, econômicas que passaram por todos, principalmente a metade do século XX, de 1950 em diante, mais especificamente após a Segunda Guerra Mundial. No caso, no Brasil, é importante nós termos compreensão, mais especificamente, sobre as questões da República, desde o período da República Velha até esse momento, em meados do século XX. Então, nós vimos que a história republicana ela é marcada pelas influências oligárquicas lá da Primeira República, mais especificamente sobre a questão do café com leite. Nós vimos que nos anos 30, até o término da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas vai governar por esse período de 15 anos, que vai se concluir principalmente com a influência do Estado Novo, o término do Estado Novo. Então, de 1945 até o golpe de 64, até a tomada do poder por parte dos militares em 1º de abril de 1964, esse curto período é um período marcado pelo populismo e até mesmo pelas questões democráticas, a volta da democracia em nosso país. E nós vamos ter a influência de presidentes como Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, que mesmo depois de implantar uma ditadura, que foi a ditadura do Estado Novo, ele volta à tona ao poder, ele volta a governar o país, mas agora a partir do voto, a partir das concepções democráticas, e aí, com o seu suicídio, o seu vice, Café Filho, assume a presidência da República, que nos anos seguintes vai passar para Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK, Jânio Quadros, que tinha como lema a vassoura para varrer a corrupção e a roubalheira que se passava e passa, né, no Brasil, e nós chegamos até o último presidente antes do golpe, antes da implantação do regime militar no Brasil de 64, que é a figura de Jango, ou conhecido também como João Goulart. Então, João Goulart, como nós vamos visualizar aqui no slide seguinte, ele foi o último presidente antes da ditadura, antes de 1964, 1º de abril de 64. Então, o governo de Jango que já tinha participado de outros processos eleitorais, tinha perdido a eleição para JK, por exemplo, nesta época, antes do golpe, no cenário político nacional, vivenciava-se muito essa instabilidade política, a questão da imprensa ser bem forte, a questão da oposição a ele. Muitas questões geopolíticas ligavam que ele tinha uma influência comunista, né, porque ele tinha feito algumas viagens, principalmente para a China, China que tinha implantado o sistema comunista. Além disso, as questões de greves, protestos, manifestações, tanto nas questões sociais como nas questões políticas, pesavam muito para a figura de João Goulart. Né? Mas, claro, que essas não foram as características principais que vai levar ao golpe de 64. Mas essa realidade, essa instabilidade, principalmente na concepção política, sem dúvida, foi uma das marcas que vai aparecer para a implantação do regime militar, tomado pelo poder por parte dos militares. Então, nós vamos ver que a ameaça comunista no Brasil
Sem dúvida, essa era uma das características que fizeram com que os militares tomassem o poder. Claro que não somente essa, como eu já falei, mas para a época que vivenciava-se, principalmente as influências bipolares, a influência da Guerra Fria, essa ida de João Goulart até a China comunista não foi muito bem vista pelas questões, tanto na política nacional, como até mesmo nas questões sociais. Então, isso reforçou, além de todas as características ideológicas proporcionadas pelo socialismo e capitalismo, essa visão negativa e até mesmo essa fortificação para que os militares tomassem o poder político em nosso país. Então, a ameaça comunista no Brasil, sem dúvida, ela foi uma das principais causas que vai fazer os militares tomarem o poder. Então, João Goulart, além disso, ele tinha uma pequena aproximação, não nas questões ideológicas, mas até mesmo em questões geopolíticas, de ligações com o que se baseava ideologicamente com o socialismo e comunismo. Então, isso para os Estados Unidos, que tinha com a influência capitalista, não era bem visto. Então, a ditadura civil-militar no Brasil, em outras palavras, ela foi financiada, ela foi apoiada, principalmente pelas influências do capitalismo, pelas influências dos Estados Unidos. Então, esses são alguns pontos iniciais que cabe nós compreendermos como era que se perpassava nas visões, na ideologia, nas características, tanto geopolítica como nacional, nos anos 60, antes da ditadura de 64. Os pontos importantes para a gente compreender, que no caso é o governo de Gil, não é isso? Aqui, pessoal, eu trago para vocês os 5 marechais, generais, que governaram o Brasil nesse período de obscuridade, né, nesse período de falta de liberdade, que foram os presidentes Castelo Branco, cearense Castelo Branco, que governou de 64 até março de 67, foi o primeiro presidente da ditadura militar, do regime civil militar. Dando consequência, nós vamos ter a figura do Marechal Costa e Silva, que aqui é onde vai ser instituído principalmente a questão dos atos institucionais, que entre o seu período de governo, na verdade, vai de 64, março de 67, desculpa, até o ano de 1969. Após a figura de Costa e Silva, após a sua morte no poder, a junta militar, né, governa o Brasil, pelo menos organiza os 2 meses, mais especificamente, até indicar o terceiro general, né, que aí nós vamos conhecer como Garrastazu Médici, que vai de 30 de outubro de 69 até 74, março de 74. Médici, que vai ter algumas características importantes para a gente conhecer a respeito do seu governo, principalmente o crescimento na questão política, na questão econômica, mas também vai ser um período marcado fortemente por opressões. Nós vamos ver isso nos slides seguintes. O quarto presidente dessa junta militar, né, dessas influências do exército e da questão civil-militar, é Ernesto Geisel, ou Geisel, interpretem, traduzam como vocês acharem melhor. No governo de Geisel, que é de 74 até 79, nós vamos ver aqui que vai ter uma pequena abertura na questão democrática, né? E o último dos generais, o último dos presidentes desse período extenso na história do Brasil de 21 anos, é o general Figueiredo. Figueiredo que por todas as características promulgadas pelos presidentes anteriores, ele vai vivenciar o período de mais estabilidade, principalmente na questão política, que essa instabilidade dos civis militares vai dar abertura para a redemocratização, para o processo democrático que o Brasil vai perpassar no ano de 88, ok? Que, no caso do governo de Figueiredo, vai de 79 até 85. Lembrando que 88 é a implantação da Constituição. Então, a ditadura militar inicia-se em 1º de abril de 1964 e vai até março de 1985, até meados de março de 1985, com a queda de Figueiredo do poder e a nova implantação de uma redemocratização no país. Então, aqui a gente vê pontualmente bem detalhado a respeito dos 5 presidentes. Aqui a gente reforça isso. Então, um ponto importante para a gente compreender
a respeito da ditadura é que a implantação do regime civil-militar, em outras palavras, é o adeus, como a gente vê aqui no slide, à democracia, em que o povo não vai ter mais a participação na vida política, o povo não vai mais escolher os seus representantes. Então, esses 5 presidentes que nós visualizamos aqui, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, eles vão ser indicados pelos membros do Exército. Já nesse slide aqui, pessoal, nós vemos alguns pontos importantíssimos a respeito da aula de hoje, que é as características, e a gente entender o que foi a ditadura civil-militar. Nós já vimos que é um período de 21 anos, eu já falei que é um período obscuro da história política e social do nosso país, no contexto geral, mas é importante a gente compreender as características, pelo menos as principais, que foram marcadas nesse período de 21 anos, de 2 décadas, que é de 64 a 85. Então, quais são as características da ditadura no Brasil? Pelo menos algumas. Nós vamos ver que, no caso, a ditadura no Brasil, ela vai ser marcada principalmente pela forte repressão, principalmente a respeito de movimentos sociais. Movimentos sociais que é importantíssimo para os dias atuais e que foram importantíssimos desde o início da República, antes mesmo da República, né, com a chegada dos europeus no Brasil. Então, os movimentos sociais que hoje são vários. Existe o movimento LGBT, estudantil, feminicista, com a questão contra o racismo, entre vários outros movimentos. O operário, não é isso? Então, os movimentos sociais, eles são importantes, principalmente na questão de luta por direitos, independente do direito e a causa que for o movimento. Então, no período da ditadura militar, esses movimentos sociais, independente deles quais sejam, eles eram reprimidos. Existia uma forte repressão a qualquer tipo de greve, protesto e movimentos sociais. Outro ponto importantíssimo que caracterizou o período da ditadura militar foram as censuras aos meios de comunicação. Então, as mídias, principalmente hoje a gente cita as emissoras televisivas, entre elas a Rede Globo, sem dúvida, era altamente censurada pela influência e pelas características ideológicas dos militares na política nacional na época. Eu estou citando principalmente na questão televisiva, mas em vários outros meios de comunicação, como, por exemplo, o próprio rádio, que era forte, principalmente nessa época, a censura para os seus meios, a propaganda instituída pelos civis militares, era uma forma até mesmo de alienar e de ter o controle a respeito das concepções ideológicas de pensamento da população. Outra característica importante que cabe a nós compreendermos, lembrando que nós estamos pontuando algumas, que se a gente for citar aqui várias, esse vídeo vai até a parte da noite. Então, outra característica importante que cabe nós compreendermos é a questão da censura, não somente aos meios de comunicação, mas também a artistas, a políticos, a autores, a questão da arte plástica, escritores, inúmeros outros estudiosos, foram altamente censurados, perseguidos, tiveram que ser exilados para outros países, né, principalmente pela concepção de ideologia que cada um defendia. Lembrando que nós vivenciávamos nessa época de 64 a 85, as influências do mundo bipolar, da influência capitalista e do socialismo, as influências norte-americanas implantadas no capitalismo e as influências da União Soviética no lado socialista comunista. Então, a censura a artistas, atores, artistas plásticos, músicos, poetas, estudiosos, políticos, né? Vários políticos que tiveram suas repercussões nos anos 40, 50, foram perseguidos, tiveram que ser exilados, muitos foram mortos. É isso. Censura aos meios de comunicação, a gente já citou. Essa censura a políticos, como eu acabei de citar, especificamente a cassação de direitos políticos, principalmente daqueles que eram opositores ao regime, principalmente quando fechavam o Congresso, instalavam estado de sítio no Congresso Nacional, então os políticos e até mesmo a questão do judiciário perdiam os seus direitos, a sua influência partidária, a sua influência e ação política, não é isso? Então, a cassação de direitos políticos que eram opositores ao regime era característico nesse período. E na questão política, é importante a gente entender que o
o pluripartidarismo, os diversos tipos de partidos que existem, né, como a gente tem hoje implantado na nossa Constituição de 88. Na época da ditadura, de 64 a 85, ela era influenciada pelo bipartidarismo. O que significa isso? A Arena, que era o partido do governo, era o partido de situação, contra o MDB, que sempre era o partido ligado à questão da oposição. Então, no período da ditadura, a gente pode dizer que esses dois partidos, eles interviam, eles tinham uma influência, principalmente na questão política, na questão de indicação a um novo presidente. Então, esses dois partidos, a Arena e o MDB, eram os partidos de grande influência, não somente na questão federal. Se a gente for fazer uma análise maior a respeito da história política do nosso estado nesse período, nós vamos ver que a Arena e o MDB também têm grande influência nesse período na história do Ceará e até mesmo nos dias atuais. Isso cabe uma reflexão e uma provocação em outro momento. Então vamos lá. O primeiro presidente da época da ditadura civil-militar é o cearense, ou o Marechal, também a gente pode chamar, de Castelo Branco. Castelo Branco, como eu já contextualizei aqui com vocês, ele governa de 64 a 67. O seu período, o seu governo, mais especificamente, sem dúvida, ele vai marcar a aliança, a ligação, a aproximação da política brasileira com a política norte-americana, lembrando, ressaltando que nós vivíamos a influência do período da Guerra Fria. Então, a tomada por parte dos militares no poder, o golpe, mais especificamente em 64, tinha uma finalidade prática: excluir qualquer influência comunista no Brasil. Né? Como que a gente vê até os dias atuais, partido X, partido Y, nossa bandeira nunca será vermelha, não ao comunismo, e muitos até aliados, pessoas que ligam a essas influências ideológicas, muitas vezes não sabem nem o que é o comunismo, para ficar resmungando, criticando aí em si. Então, nessa época, que lembra algumas características da política atual, a influência era justamente o quê? Banir a influência comunista e socialista no Brasil por conta das repercussões e do que vivenciava-se na Guerra Fria, que é de 1945, final da Segunda Guerra, até 1991, com o fim da União Soviética. Mas, sem dúvida, uma das grandes características, além dessa aliança, essa ligação com a política norte-americana, foi a criação da Lei de Segurança Nacional, que inicialmente teve seus inúmeros protestos, que os trabalhadores, principalmente rurais, foram muito prejudicados. Lembrando que em governos anteriores, como por exemplo no governo Vargas, inúmeras leis trabalhistas foram instituídas na sociedade. Então, essa Lei de Segurança Nacional, ela bania alguns dos direitos que nós já estudamos em outras videoaulas, trazidos, por exemplo, pelo presidente Getúlio Vargas, instituído principalmente pelo Ministério do Trabalho. Com a Lei de Segurança Nacional, alguns direitos os trabalhadores perderam, seja eles operários, seja eles camponeses, na questão do campo. Aqui para a história do Ceará, por exemplo, é nessa época em que é instituído, por exemplo, a criação do Castelão, né, que é o estádio de futebol de maior dimensão em nosso estado. Só uma curiosidade a mais. Então, com a chegada de Castelo Branco, partidos são extintos, garantias suspensas à eleição indireta. Então, a população perde a sua prática, a sua principal influência, que é a participação com o voto, o seu principal poder que a população tem numa concepção democrática. Então, o pluripartidarismo ele é extinto, lembrando que desde a saída de Vargas em 45 até 64, o Brasil vivia o esplendor de uma democracia, mas uma democracia curta. Com a chegada de Castelo Branco, constituído, implantar também os atos institucionais, a gente poderia dizer que seriam projetos de leis ligados principalmente para a Guarda Civil Militar. Mas, sem dúvida, a extinção dos partidos políticos, a cassação de políticos, principalmente opositores à ditadura, e o cultivo à eleição indireta. Por que indireta? Porque a população não vai ter a sua participação. Foram algumas características importantes do governo de JK, não, desculpa, de Castelo Branco. Vemos outras temáticas e outros nomes na política. Aqui a gente vê uma charge, né, que representa um pouco isso, essa influência que foi a ditadura em nosso país, em que a mãe
brasileira, né, na época, ela silencia a população. Então, é um período em que a justiça, que a falta de liberdade, ela não é tão cultivante no período da ditadura em nosso país. Marechal Costa e Silva, 67 a 69. Ele já se torna o segundo presidente do período da ditadura militar. Então, lembrando, o golpe que é dado em 64, boa parte da população apoia e defende. Por quê? Com medo, com influências ideológicas e até mesmo pela questão de conhecimento. Então, conhecimento, vejam que é tudo, conhecimento é poder também. Que boa parte da população não tinha a respeito das repercussões que acontecia, principalmente na Guerra Fria, a maior parte da população apoiou o golpe e pensava que os militares passariam pouco tempo no poder. Mas só que aí, de 64 a 67, os militares já indicavam seu segundo presidente. Então, no governo do Marechal Costa e Silva, que nós já vamos ver que a violação aos protestos, às manifestações, ela já vai ter um volume ainda maior. Então, entre os atos institucionais que eram instituídos pelos presidentes, se cria-se aqui, entra em vigor o ato institucional número 5, né, que esse, sem dúvida, de todos os atos institucionais, ele é o mais cruel, ele é o mais perseguidor. Esse, de fato, ele vai proibir que haja qualquer tipo de repressão, de protesto, de questionamento, de greve, por parte dos opositores ao regime. Então, no governo de Costa e Silva é onde vai ter uma influência maior do número de protestos e manifestações. Então, a partir do ato institucional número 5, os militares eles vão ter o direito de reprimir aqueles protestantes. Então, foi uma época que inicia-se principalmente, que a gente vai ver pontualmente como os anos de chumbo da ditadura, um período de forte repressão, de forte violência, principalmente aos opositores, àqueles que buscavam questionar a forma como era instituído o governo na época. Entre os atos institucionais que eu já comentei para vocês, o ato institucional número 5, né, que é, sem dúvida, aquele que vai trazer a exclusão pela liberdade, seja ela de opinião, de expressão, de ir e vir. Esse ato institucional, além de dar mais poderes aos militares, ele, sem dúvida, vai trazer com que a população perca um dos seus principais direitos humanos, que é o direito à liberdade. Não é isso? E aí nós vamos ver que no governo de Emílio Médici, de 69 a 74, a repressão, a violência à população, ela se torna até um pouco maior. Então, vai ser um período também contextualizado com os anos de chumbo, o ano de repressão mesmo, aqueles que protestam, que buscam questionar a forma de governo dos militares. Mas nós vamos ver que no governo Médici, vai ter uma grande influência na ditadura, principalmente por meio da propaganda. O esporte, como nós vemos aqui no slide, era uma das formas para os militares mostrar para a população que aquela prática de governo estava dando certo. Exemplo eram as questões, as Olimpíadas, os resultados que o Brasil, a partir dos seus atletas, conquistava em Olimpíadas, na Fórmula 1, os títulos mundiais no futebol. Então, essas características, curiosidades que eu aqui para vocês, era uma das características postuladas pelos militares que faziam com que a população acreditasse que, apesar da repressão, da violência, a falta de liberdade, as coisas no Brasil estavam progredindo. Pelo menos isso era o que os militares, a partir dos meios de comunicação e da propaganda nas questões da escola, indústrias e nos meios comunicativos, passavam para a população. Então, nessa imagem aqui, nós vemos que as escolas, elas eram altamente influenciadas pela essa doutrina que era postulada pelos militares. Então, por exemplo, a gente não poderia, numa sala de aula, ou até mesmo nessa questão virtual que nós estamos vivenciando agora, fazer uma análise mais crítica sobre esse período, né? Por exemplo, o professor que estivesse fazendo questionamentos, levantamentos negativos a respeito desse período de 21 anos, com certeza ia sofrer uma repressão, né, por parte dos militares. Então, na escola, existia, assim, o ensino, em outras palavras, ele foi muito desvalorizado, e houve o progresso do ensino tecnicista, no período da ditadura militar. Então, nessa época, a questão do pensamento reflexivo,
a área de humanas foi muito castigada. No campo industrial, havia também a forte repressão aos trabalhadores, né, principalmente aqueles que buscavam um tipo de protesto com greves ou movimentos de condições mais favoráveis. Os meios televisivos, né, os meios de comunicação, seja ele o rádio ou a TV, que já no governo Médici já tinha uma visão e uma propagação maior, eram influenciados, os meios, as propagandas, os programas televisivos eram influenciados pelas doutrinas e ideologias dos militares, então era uma outra forma de levar, né, a propaganda, uma visão positiva do governo e também de reprimir a população. Aqui nós vemos uma imagem que retrata um pouco isso, a população pedindo socorro a respeito de todas as características promulgadas. Aqui nós vemos um cartaz, jornal, que repercute um pouco isso, que a população que não tiver contente, feliz com o que é cultivado e idealizado como política, lembrando no governo Médici, o deixasse. Aí ficou essa frase muito marcante: ame o Brasil, dentro de suas características e ideologias influenciadas pelos militares, ou deixe, ou vá se exilar em outro país. Então, era uma imagem em que os militares passavam para a população. Além desses pontos que eu já contextualizei com vocês, um ponto importante, uma referência que cabe a gente levantar aqui também, é que, mesmo com toda essa repressão, a questão dos direitos, a liberdade, a falta de oportunidade, a protestos, no governo Médici vai ser o período em que, nesse longo tempo de 21 anos, a economia brasileira se estabiliza, né? Vai ser o período em que a extração, as jazidas de petróleo, né? O cultivo de petróleo, entre outras questões, as questões automobilísticas, as usinas hidrelétricas, a questão do automobilismo, vai fazer com que a economia brasileira tenha um crescimento. Então, em outras palavras, alguns historiadores gostam de denominar isso como um milagre econômico. Então, essas características, elas eram passadas para a população no rádio, na televisão, a partir de e-mails, a partir de propagandas mais especificamente. Como eu já falei para vocês, a questão do esporte. Foi a época em que o Brasil, nos anos 70, teve inúmeras conquistas nas competições olímpicas, na Fórmula 1, na questão do futebol, mais especificamente nas conquistas mundiais. Então, é um período em que a economia brasileira, em que a visão dos militares a respeito do cenário político, nacional e social que vivenciávamos tinha que ser passado para a população. Então, os meios televisivos, entre eles as emissoras, mais especificamente a Rede Globo, passava todas essas questões de desenvolvimento e progresso. Mas, na verdade, esse milagre econômico na economia, como a gente vê aqui no slide, ele era pouco sentido por parte da população, né? Principalmente aqueles que vivem no campo, eles não viam esse desenvolvimento, esse progresso todo. Esse progresso, principalmente, ele era ocorrido nos grandes centros industriais do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, Porto Alegre, na região sul e sudeste. As outras regiões, né, e aqueles que viviam na zona rural, não viam tanto esses efeitos. Em outras palavras, viam um regresso no contexto regresso e exploração. Aqui nós vemos uma outra imagem, o charge, que representa um pouco o que foi a ditadura, esse período de opressão, de falta de liberdade, de expressão. Lembrando que a gente está só contextualizando, aqui caberia muito mais para a gente expor. Aqui nós já vamos entrar para o quarto presidente da época da ditadura militar, Ernesto Geisel. Traduza como vocês compreenderem melhor. Então, o Geisel ele vai governar de 1974 a 77. Então, praticamente, o seu governo vai perpassar em meados da década de 70. E, sem dúvida, uma das grandes características postuladas no governo de Geisel vai ser a pequena abertura nas questões políticas, não para presidente, né? A população brasileira ainda não podia escolher o seu representante para presidente, mas vai ser uma época em que nos municípios e os estados vai haver uma flexibilização um pouco maior nas questões políticas. E aí
vem um pequeno sonho, um pequeno desejo por parte da população a respeito de uma volta à democracia. E aí cabe a gente fazer uma análise a respeito da profecia de Geisel, que ocorreu, lembrando que ele governa de 74 a 79, em que ele diz mais ou menos assim: se é vontade do povo brasileiro, eu promoverei a abertura política no Brasil. Mas chegará um tempo que o povo sentirá saudade da ditadura militar, pois muitos desses que lideram o fim da ditadura, não são visando o bem do povo, mas sim os seus próprios interesses. Ernesto Geisel. Então, essa profecia de Geisel, como eu já contextualizei para vocês, uma de suas marcas do governo é a abertura lenta da questão política. Mas um ponto importante que cabe a gente citar aqui, né, é que algumas pessoas vão sentir saudades da ditadura justamente por quê? Porque muitos políticos vão visar não somente o bem do povo, mas os seus próprios interesses. Então aqui cabe a gente fazer algumas análises. Hoje nós temos governantes, e já passou governantes na história política do nosso país, que não visavam o bem do povo, visavam e visam o seu próprio bem, o seu próprio interesse. Mas, que isso é importante, mas o que cabe a nós ressaltarmos aqui é que a ditadura militar, nós não podemos ter saudades, por quê? Nós não víamos desses 5 presidentes buscar os interesses do povo. Né? A gente está vendo aqui que poucas eram as ações desenvolvidas, ou quase nenhuma, no campo social, mas sim a forte repressão e violência à população, essas características vai fazer com que nós não tenhamos saudade da ditadura. Né? Diferente de algumas pessoas e alguns partidários que a gente vê que defendem a volta dos militares, a tomada pelo poder dos militares. Então isso tem que ser revogado, tem que ser proibido. A nossa Constituição ela não defende atos anticonstitucionais, atos antidemocráticos, como a gente vê principalmente nos dias atuais. Então, essa profecia de Geisel, ela cabe essa análise. Será que nós temos que ter saudade da ditadura? Não. A partir das nossas aulas de história, nós não podemos ter saudade da ditadura. Por quê? Principalmente a falta de liberdade. Liberdade política, de opinião, de expressão, de ir, vir. É isso que é um dos principais direitos que nós seres humanos temos. Então, nós não podemos ter liberdade da ditadura, como o Geisel citou. Mas sim, nós precisamos sim buscar, a partir do voto, que é um direito à liberdade política que nós temos, escolher representantes que busquem, né, principalmente os interesses do povo e não interesses de si próprios. Diferente do que Geisel expôs aqui, na sua profecia, os presidentes da ditadura não colocavam tantos direitos, tantas condições favoráveis para o bem do povo. Então, cabe a gente fazer uma análise a respeito dessa profecia. E aqui, pessoal, para a gente não estender mais do que já está, né, isso, nós vamos expor o nosso último presidente, o último presidente da ditadura militar, que governou de 79 a 1985, que ele vai dar continuidade ao projeto de Geisel. Nós vimos que ele trouxe a reabertura na questão política, não é isso? Então, na década de 80, é um período em que vai haver, sim, políticas para governadores, para os estados que fazem parte da federação, então isso já foi uma pequena conquista, as eleições para governadores nos anos de 82, vai ser uma época em que alguns movimentos sociais, operários, vão ganhar força, principalmente os movimentos feitos no ABC paulista. Então, no governo de Geisel e o fim da ditadura, ela vai ser marcada, sem dúvida, pela inflação, a questão do desemprego no Brasil, que nos anos 80 vai ser uma marca, praticamente, não somente para o fim da ditadura, mas até mesmo no início do processo de redemocratização. Então, a alta cobrança de impostos, a inflação, a busca incessante por emprego, que logo vai ser encontrada com o desemprego, sem haver emprego para toda a população. Isso vai fazer com que a dívida externa brasileira, como a gente vê aqui nessa charge, ela vá lá para as cabeças. E quem é que vai ser o principal afetado com essa dívida externa, com esse desemprego, com a inflação, com a alta cobrança de impostos? O pobre, não é isso?
o pobre, principalmente das regiões menos desenvolvidas, a região norte, a região nordeste, por exemplo. Então, essas características, além de toda a fragilidade política ocasionada na ditadura, vai fazer com que, em 1985, se tenha fim a esse período obscuro, que nós não devemos ter saudades, como a gente comentou na profecia de Geisel, esse período em que a população não podia participar das questões políticas democráticas, em que a população não tinha liberdade de expressão, de opinião, de julgamento, é isso. Então se tem ao fim esse período de 21 anos, período extenso na história política no Brasil,